Nesta semana, informações impressionantes têm vindo à tona sobre uma operação complexa, que Israel teria conduzido ao longo de anos, para transformar as próprias comunicações do Hezbollah em uma ferramenta contra o grupo. Os detalhes sugerem uma estratégia altamente sofisticada, que culminou em uma série de explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies, usados pelo Hezbollah no Líbano. A operação, como indicam fontes confiáveis, teve duas fases principais. A primeira, na terça-feira, focou nos pagers usados pelo Hezbollah para suas comunicações internas. Às 3:30 da tarde, horário local, uma mensagem foi enviada a todos os dispositivos simultaneamente, parecendo ser proveniente da liderança do grupo. Pouco após a mensagem chegar, as explosões ocorreram, resultando em baixas e ferimentos significativos. O mais intrigante foi a forma como os dispositivos explodiram. Testemunhas relataram que houve um pequeno atraso entre a chegada da mensagem e as explosões, o que sugeriu que o design dos dispositivos foi meticulosamente pensado. A pausa foi suficiente para que muitos membros do Hezbollah tivessem tempo de pegar os pagers, causando ferimentos principalmente nas mãos e rostos. Além da manipulação do software dos pagers, as investigações revelaram que pequenas quantidades de explosivos foram colocadas dentro dos dispositivos. Embora a quantidade fosse mínima, ela era suficiente para causar lesões graves. Isso mostra o nível de sofisticação da operação, que envolveu inserir esses pagers, armados nas mãos dos membros do Hezbollah sem que eles desconfiassem. Uma investigação conduzida pelo jornal The Guardian, identificou que os pagers eram de um modelo específico, AR-924, fabricado pela empresa taiwanesa Gold Apollo. Entretanto, a Gold Apollo alegou não ter responsabilidade pela produção dos dispositivos adulterados, atribuindo a fabricação a uma subcontratada chamada BAC Consulting, com sede na Hungria. A BAC, no entanto, parece ter todas as características de uma empresa de fachada, levantando ainda mais dúvidas sobre sua real função na cadeia de produção. A empresa húngara BAC Consulting negou qualquer envolvimento direto com a sabotagem dos dispositivos, alegando que sua função era apenas como intermediária. Enquanto isso, autoridades húngaras confirmaram que a produção real não aconteceu na Hungria. Esses pontos reforçam a tese de que Israel criou uma rede complexa para fabricar e entregar os pagers, adulterados ao Hezbollah, mantendo total sigilo sobre a operação. Um aspecto impressionante dessa operação foi como os pagers, adulterados chegaram às mãos do Hezbollah. Ao que tudo indica, Israel teve conhecimento da demanda do Hezbollah por pagers, cerca de 5.000 unidades, e manipulou todo o processo de fabricação e distribuição, criando uma cadeia de suprimentos falsa, mas convincente. Isso permitiu que os dispositivos fossem entregues ao Hezbollah sem levantar suspeitas, enquanto a operação permanecia oculta. O Hezbollah, acreditando que os pagers eram mais seguros do que os celulares para suas comunicações, foi encorajado por sua liderança a adquiri-los. No entanto, esses dispositivos forneciam não apenas uma maneira segura de comunicação para o grupo, mas também serviam como uma ferramenta de espionagem para Israel, que possivelmente acessava todo o tráfego de mensagens, colhendo valiosas informações de inteligência. Essas revelações mostram como Israel transformou um sistema de comunicação confiável do Hezbollah em uma verdadeira armadilha, permitindo que controlasse o destino do grupo. E, além das explosões físicas, o impacto psicológico sobre o Hezbollah foi imenso. Se Israel era capaz de executar uma operação desse nível, o que mais poderia estar preparado para fazer em uma guerra aberta? No dia seguinte às explosões dos pagers, outra onda de explosões abalou o Hezbollah, desta vez envolvendo walkie-talkies. Embora menos informações tenham surgido sobre esse segundo ataque, as suspeitas apontam para uma estratégia semelhante: adulterar e distribuir dispositivos de comunicação para desestabilizar o grupo. As explosões dos walkie-talkies causaram mais baixas e aprofundaram o caos no Hezbollah. Os números de feridos e baixas ainda estão sendo confirmados, mas estimativas indicam que 12 pessoas foram atingidas na primeira série de explosões, enquanto outras 14 foram afetadas no segundo ataque.
Além disso, milhares ficaram feridas, com muitos relatando lesões graves nos membros superiores e no rosto. O impacto das explosões não se limitou ao Hezbollah. A natureza inesperada das explosões causou pânico entre a população do Líbano, com boatos se espalhando sobre a possibilidade de outros dispositivos eletrônicos estarem comprometidos. Embora algumas dessas informações tenham sido desmentidas, o medo generalizado se espalhou, levando à proibição de pagers e walkie-talkies em voos comerciais, como os da Qatar Airways. Em termos diplomáticos, a operação israelense atraiu atenção global, com vários grupos de direitos humanos condenando o uso de dispositivos explosivos. Organizações como a Human Rights Watch destacaram que esse tipo de armadilha pode violar leis internacionais, especialmente no que diz respeito à proteção de civis em áreas de conflito. À medida que a operação avançava, surgiram relatos de que Israel teria acelerado o plano, devido a temores de que o Hezbollah pudesse estar prestes a descobrir o esquema. Fontes próximas ao governo americano confirmaram à imprensa que a decisão de acionar os explosivos foi tomada em um momento de agora ou nunca, levando em consideração a possibilidade de que o complô pudesse ser comprometido. Embora a operação contra o Hezbollah tenha sido sem precedentes, ela pode ser apenas o prelúdio de algo maior. Ao mesmo tempo, o Hezbollah prometeu retaliação contra Israel, com seu líder, Hassan Nasrallah, jurando vingança. No exato momento em que o líder do grupo terrorista Hezbollah discursava, caças israelenses sobrevoaram Beirute, a capital do Líbano, em voos a muito baixa altitude. Uma forma de demonstrar que os israelenses controlam totalmente os céus libaneses. Israel e o Hezbollah trocaram fortes ataques nesta sexta-feira, dia 20, após a explosão de pagers e walkie-talkies do grupo terrorista no Líbano esta semana. Só nesta manhã, o Hezbollah disse ter lançado 150 foguetes no norte de Israel em 7 ataques separados. Já Israel disse ter bombardeado alvos do grupo extremista no sul do Líbano, onde o Hezbollah atua. O Hezbollah afirmou ter utilizado nos ataques os foguetes do tipo Katyusha. O serviço de emergência israelense disse que não havia relato de vítimas até a edição deste vídeo. Na quarta-feira passada, dia 18, após as explosões, o Ministério da Defesa de Israel afirmou que o foco da guerra está mudando para o norte do país, que faz fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah atua, e que vai concentrar tropas na região. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em pronunciamento que vai garantir que moradores do norte de Israel realocados por conta dos conflitos com o Hezbollah, voltariam para casa. Eu já disse isso antes, nós retornaremos os cidadãos do norte para suas casas em segurança e é exatamente isso que faremos, disse Netanyahu. As consequências dessa operação ainda estão se desenrolando, mas uma coisa é certa, o cenário geopolítico no Oriente Médio está longe de se estabilizar, e novos desdobramentos são esperados à medida que ambos os lados se preparam para os próximos movimentos. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.